Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira. Semana essa que foi repleta de imagens de assaltos que aconteceram no Rio de Janeiro e que rodaram o Brasil e o mundo. Todos nós ficamos absolutamente indignados, a gente se coloca no lugar das vítimas, a gente pensa logo num parente nosso que esteja no Rio de Janeiro ou quem está pensando em visitar o Rio de Janeiro, mas a gente vê que em todas as cidades grandes do nosso país esse tipo de situação está acontecendo em maior ou menor escala. No entanto, existe um assalto que está em curso agora, enquanto eu estou falando com vocês, que está vitimando não uma, duas pessoas, mas uma população inteira, milhões de pessoas que estão no estado de São Paulo. Isso porque a Sabesp está sendo retirada do povo paulista, está sendo roubada. E os assaltantes querem mostrar para você que após o assalto, depois que você for dilapidado, você estará com mais dinheiro, você estará mais rico. Será isso possível? Nada como a gente ter esse tipo de espaço aqui para jogar luzes sobre as práticas, as coisas que estão escondidas, né? Trazendo fatos, trazendo situações concretas para alertar pelo menos as pessoas que estão incautas ainda nesse momento e que estão acreditando nesses vigaristas. Bom, antes de entrar nos assuntos, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você venha fazer parte aqui do nosso espaço. Se inscreva conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário. Se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos assuntos, porque, gente, são situações escabrosas. Eu tive que ficar respirando aqui, fazendo exercícios respiratórios para poder falar com vocês, porque o que a gente acaba descobrindo realmente mexe muito com a gente, né? Bom, as cenas que circularam no Brasil têm a ver com isso aqui. Tem que ser com pau. Moradores de Copacabana criam grupos para caçar ladrões. Ação de justiceiros em resposta aos episódios de violência é desaconselhada por especialistas. Isso mostra o nível de indignação da sociedade diante de assaltos, né? Você vê a impotência do Estado, você vê uma realidade. Isso provoca que essas pessoas descambem para fazer justiça com as próprias mãos. As mesmas pessoas que ficam indignadas porque estão vendo essas cenas, né, como diria Hegel, a informação, as cenas geram ações. As desinformações, as omissões, geram conformações. Então, quem não é visto, não é notado. Se o problema está sendo visto, o problema causa indignação. Mas o grande problema que está em curso hoje é o primeiro grande assalto do bolsonarismo no ano de 2023. E aí a gente conecta uma série de pontos. Eu confesso a vocês que todas as vezes que eu via esse senhor Tarcísio, um ex-militar do Exército, tão empolgado em ficar vendendo patrimônio público durante a gestão Paulo Guedes, sobretudo com o comportamento pessoal dele, isso me causava uma série de suspeições a respeito da sinceridade e da honestidade dessa criatura. E aí a gente, para conferir, vê esse tipo de cena, né? Então você tem que chegar aqui, é que o pessoal, o primeiro leilão aqui, tá tímido ainda, mas eu vou mostrar como é que faz. Isso é uma verdadeira palhaçada hedionda, né? Uma pessoa correta, séria, centrada, preocupada com o interesse público, preocupada com as coisas eticamente, moralmente que um governante tem que fazer, tem esse tipo de comportamento, um troglodita, enfim, mas isso esconde uma série de situações. Eu tenho falado aqui para vocês sempre que existe uma promiscuidade entre falsos líderes religiosos e políticos que tem sempre um propósito. A discussão, a implementação de pautas morais, o discurso do medo, do pânico, do medo vermelho, dos receios que jogam na sociedade, são sempre para fazer com que haja um contingente de pessoas que eleitoralmente prestem o seu voto a essas criaturas que combaterão esses medos todos. E aí eles se envolvem cada vez mais com falsos líderes religiosos. E uma das figuras é o atual governador de São Paulo, né? Fazendo oração por um lado, fazendo oração por outro. Todos eles viraram seguidores evangélicos, né?
A Assembleia de Deus decide apoiar Tarcísio e Bolsonaro. Faltam 25 dias para o segundo turno do governo de São Paulo e a presidência. Então, a gente vai vendo que, como eu sempre disse aqui para vocês, existe uma funcionalidade em ludibriar uma parcela do povo, de uma maneira geral. Então, muitas pessoas que não estão entendendo absolutamente nada de privatização, de Sabesp, mas votaram naquele que vai assaltar, vai ajudar a assaltar essas pessoas, sobretudo as pessoas que mais precisam, né? E a gente vai vendo essa promiscuidade, dessa gente se envolvendo em política, fazendo campanha, como o senhor Silas aqui. Atenção, senadores, o povo brasileiro não é idiota, fazendo uma campanha proativa contra o ministro Flávio Dino. O Flávio Dino deveria mover uma ação contra o senhor Malafaia, porque são situações absolutamente aviltantes à honra de Flávio Dino. Uma coisa positiva para a honra de Flávio Dino é justamente ter uma pessoa sem escrúpulos lhe atacando. Então, esse é um registro, né, que a gente tem que fazer. Mas aí, gente, vamos entrar aqui em alguns assuntos objetivos. Vamos pegar aqui, já que eu falei de ladrões, né? Hoje está aqui no Valor Econômico, essa matéria aqui, ó. Acho que dá para vocês pegarem aqui, né? Da congeladinha, então. 16 milhões e 200 mil dólares de Maluf em contas na Suíça serão repatriados. Ou seja, um governante que fez uma série de discursos iguaizinhos ao que a gente vê, por exemplo, na turma do Tarcísio, na turma do Bolsonaro. Da pátria, da família, da honestidade, mas por trás era só o assalto que estava acontecendo. O Maluf foi condenado criminalmente e o dinheiro está sendo repatriado, um dinheiro que foi jogado para fora. E aí a gente vê algumas situações muito suspeitas. Primeiro, o Tarcísio com aquele ímpeto, né, de vender algo que não lhe pertence. E vamos falar, gente, saneamento básico não é um investimento que é feito assim em um dia. É investimento de décadas do dinheiro público, do suor do povo de uma maneira geral, para construir um patrimônio gigantesco, incomensurável. E de repente chega um ex-militar, quer dar uma martelada e fala: olha, quer saber de uma coisa? Nós vamos entregar tudo isso para o setor privado para arrancar dinheiro das pessoas de uma maneira geral, porque no final da história é isso. Tudo visa o lucro, não visa interesse público, visa o lucro, né? E aí, para justificar isso, tem que ter algum tipo de verniz, né? A gente vai vendo esse tipo de situação aqui, ó. Hoje no Valor Econômico, numa parte do caderno, eles têm esse tipo de situação aqui. Privatização da Sabesp deve atrair grandes fundos, mas o mercado aguarda definições. Gente, eu grifei aqui, ó, quem são os possíveis interessados nessa história aqui, ó. Acho que está grifado aqui em cor de abóbora. O GIC, Fundo Soberano de Singapura, ou seja, é um fundo público, dinheiro público, estatal de Singapura. O Canada Pension Plan, também outro fundo soberano com dinheiro público para os aposentados lá do Canadá. E o 3G Radar. Quem é o 3G Radar? É do grupo do senhor Jorge Paulo Lemann, esse que está envolvido nessas falcatruas das lojas americanas e também que na grande falcatrua do ano de 2022, que foi a privatização da Eletrobras. Pois bem, está interessado também em abocanhar agora a água, né? Já que ele faz cerveja, que é dono da Ambev, então a água também é um setor estratégico para fazer esse líquido, que para muitas pessoas é muito mais precioso, né? Brincadeiras à parte, vamos entrar aqui nas questões objetivas. Então se descobriu que a empresa de saneamento básico dá muito dinheiro e quem quer dinheiro está sempre atrás de mais rendimentos, né? Gente, tem esse livro aqui que eu já comentei algumas vezes com vocês também, chamado Enganados, do John Perkins. John Perkins foi um ex-agente da CIA, economista, que trabalhava numa divisão da CIA justamente para fazer aquilo que nós estamos vendo acontecer hoje na Sabesp. Diz aqui no trecho do livro: nós, os assassinos econômicos, que era a divisão dele dentro da organização de inteligência, e quando a gente fala em CIA, gente, a gente às vezes pensa que o cara vai ter um crachá, né, de agente. Não, são economistas, são gestores de empresas, são pessoas que se comunicam com a agência de inteligência lá nos Estados Unidos e têm influências estratégicas em várias corporações. Então, ele aqui diz: nós, os assassinos econômicos, trabalhamos de várias maneiras.
Mas nossa tarefa mais comum é identificar países com recursos que nossas corporações cobiçam. Para isso, seduzimos, subornamos e forçamos seus líderes a explorar o próprio povo, a aceitar empréstimos que o país nunca poderá pagar, a privatizar bens nacionais, a legalizar a destruição de ambientes frágeis e, finalmente, a vender para as nossas corporações, a preços de pechincha, os recursos por elas cobiçados. Esse livro aqui é de 2011. Isso está em curso hoje em São Paulo. E aí, para justificar o assalto, os vigaristas fazem o seguinte método. Sabesp, 2 pontos. A gestão paulista inicia estudos para desestatização. Então, tem que se fazer um estudo, né? Mas quem faz esse estudo para tentar mostrar que o assalto para a vítima vai ser muito benéfico para a vítima? Bom, órgão ligado ao Banco Mundial será responsável por estudar viabilidade técnica de proposta de desestatização. E aqui tem a fotografia com executivos de um negócio chamado International Finance Corporation, que é um banco norte-americano que fez o suposto estudo para privatização da Sabesp para melhorar a situação do povo de São Paulo. E aí a gente vê aqui o vídeo institucional deles, dessa instituição, eles colocam assim um negócio muito simpático. Colocam uma pessoa negra, né? Mostrando que eles investem em meio ambiente, que eles são a favor da energia sustentável e que investem no terceiro mundo, enfim. Uma empresa super legal, né? Norte-americana. Aqui tem um dado aqui, quando a gente pega na Wikipedia, é uma informação muito interessante sobre essa instituição. O capital total do IFC totalizou 20 bilhões e 300 milhões de dólares em 2011, dos quais 2 bilhões e 400 milhões de dólares foram integralizados de países membros. 16 bilhões e 400 milhões de dólares foram lucros retidos e 1 bilhão e meio de dólares foram acumulados outras receitas abrangentes. O UFC detinha 68 bilhões 490 milhões de dólares em ativos totais em 2011. Esse dinheiro não brota do nada, né? Mas aí a gente vê aqui na exposição de motivos para o assalto contra o povo de São Paulo, o seguinte texto aqui enviado pelo grupo do senhor Tarcísio. O presente anteprojeto constitui proposta conjunta das Secretarias do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e de parcerias em investimentos e decorre de estudos técnicos submetidos ao diretor do Programa Estadual de Desestatização. Estudos técnicos. Eu procurei esses estudos técnicos, que deveriam ser públicos, né? E não encontrei nada para saber qual é essa lógica da vítima ser assaltada e ficar com mais dinheiro no bolso depois do assalto. Bom, e aí o estudo técnico, quando você pesquisa, a gente chega nessa informação aqui. São Paulo pagará até 45 milhões por estudo sobre venda da Sabesp. O valor só será desembolsado em sua totalidade se a consultoria IFC concluir que a privatização beneficiará a população. Então, quer dizer, você contrata um estudo para mostrar que a vítima assaltada vai ficar melhor depois do assalto. Se você não provar isso, você não recebe o dinheiro todo. Mas aí tem aqui esses textos aqui. A gestão Tarcísio Freitas, no entanto, afirma que o montante somente será desembolsado totalmente se o estudo comprovar que a venda da Sabesp irá beneficiar a população, com redução da tarifa, aumento dos serviços de tratamento de água e esgoto. Claro, o estudo está encomendado, eles vão dar exatamente, senão ele não recebe essa bolada de dinheiro. Mas tem mais patifarias no ar. O contrato com a IFC foi assinado pela Secretaria de Parcerias e Investimentos. A pasta tem outro acordo com a agência, um estudo de 71 milhões 291 mil reais por uma consultoria da privatização de linhas de trens da CPTM. Nesse caso, não há condicionantes para o recebimento do valor cheio. Ou seja, outro parecer... Gente, é muito dinheiro que essa instituição está recebendo para provar que o assaltado vai ficar melhor. E detalhe, adivinha quem é que vai ficar com o bolo do assalto? Empresas, grupos ligados a quem está prestando a consultoria. Aí eu pergunto para vocês,
É um negócio transparente, é um negócio que também não é para a gente ficar tão assaltado, tão revoltado quanto esses assaltos que a gente vê pela televisão, ou simplesmente aqueles são muito mais perigosos do que esses que estão praticando o assalto assim à luz do dia, com essa promiscuidade que envolve o conservadorismo, uma suposta religião, misturam Deus, misturam família, tudo isso para enganar o assaltado. Todos estão juntos nessa manobra toda. Então, gente, a gente vai voltar mais a esse assunto, mas espero que esse nosso papo aqui tenha dado alguma contribuição para jogar luzes, né, sobre criminosos que estão na penumbra. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Tchau.